Os Maias, capítulo 10. 3 semanas depois, por uma tarde quente, com um céu triste de trovoada, e no momento em que estavam caindo algumas gotas grossas de chuva, Carlos apeava-se de um cupê de praça que viera parar devagar à esquina do Patriarcal, com os estores verdes misteriosamente corridos. 2 sujeitos que passavam sorriam-se, como se o vissem escoar-se desajeitosamente de uma portinha suspeita. E, com efeito, a velha traquitana de rodas amarelas acabava de ser uma alcova de amor, perfumada de verbena, durante as 2 horas que Carlos rolara dentro dela, pela estrada de Queluz, com a senhora Condessa de Govarinho. A Condessa tinha descido no Largo das Amoreiras, e Carlos aproveitara a solidão do Patriarcal para se desembaraçar do calhambeque de assento duro, onde durante a última hora sufocara, sem ousar descer as vidraças, com as pernas adormecidas, enfastiado de tantas sedas amarrotadas e dos beijos intermináveis que ela lhe dava na barba. Até aí, durante essas 3 semanas, tinham-se encontrado numa casa da rua de Santa Isabel, pertencente a uma tia da Condessa que fora para o Porto com a criada, deixando-lhe a chave da casa e o cuidado do gato. A boa Titi, uma velha pequenina, chamada Miss Jones, era uma santa, uma apóstola militante da Igreja Anglicana, missionária da obra de propaganda, e todos os meses fazia assim uma viagem de catequização à província, distribuindo bíblias, arrancando almas à treva católica, purificando, como ela dizia, o tremedal papista. Já na escada havia um cheirinho adocicado e triste a devoção e a Virgem Velha. E no patamar pendia um largo cartão, com um dístico em letras de ouro entrelaçadas de lírios roxos, rogando aos que entravam que perseverassem nas vias do Senhor. Carlos entrou, tropeçando logo num montão de bíblias. O quarto todo era um ninho de bíblias. Havia-as às pilhas por cima dos móveis, transbordando de velhas chapeleiras, misturadas a pares de galochas, caída para o fundo da bacia de assento, todas do mesmo formato, entaladas numa encadernação negra como numa armadura de combate, carrancudas e agressivas. As paredes resplandeciam, forradas de cartonagens impressas em letras de cor, irradiando versículos duros da Bíblia, ásperos conselhos de moral, gritos dos salmos, ameaças insolentes do inferno. E no meio desta religiosidade anglicana, à cabeceira de um leitozinho de ferro rígido e virginal, 2 garrafas quase vazias de conhaque e de gin. Carlos bebeu o gin da santa, e o leite rígido ficou revolto como um campo de batalha. Depois a Condessa começou a ter medo de uma vizinha, uma Borges, que visitava a Titi e era viúva de um antigo procurador dos Govarinho. Uma ocasião em que, no casto leito de Mrs. Jones, eles fumavam languidamente cigarrilhas, 3 enormes argoladas à porta aturaram a casa. A pobre Condessa quase desmaiou. Carlos, correndo à janela, viu um homem que se afastava como uma estatueta de gesso na mão, outras dentro de um cesto. Mas a Condessa jurava que fora a Borges quem mandara o italiano das margens atirar-lhes para dentro aquelas alvardradas, com 3 avisos, 3 rebates da moral. Não quisera voltar mais ao beatífico côté de Titi. E nessa tarde, como não havia ainda outro esconderijo, tinham abrigado os seus amores dentro daquela tipioia de praça. Mas Carlos vinha de lá enervado, amolecido, sentindo-se já na alma os primeiros bocejos da saciedade. Havia 3 semanas apenas que aqueles braços perfumados de verbena se tinham atirado ao seu pescoço. E agora, pelo passeio de São Pedro de Alcântara, sobre o ligeiro chuvisco que batia as folhagens da Alameda, ele ia pensando como se poderia desembaraçar da sua tenacidade, do seu ardor, do seu peso. É que a Condessa ia-se tornando absurda com aquela determinação ansiosa e audaz de invadir toda a sua vida. Tomar nela o largo lugar e mais profundo, como se o primeiro beijo trocado tivesse unido não só os lábios de ambos no momento, mas os seus destinos também e para sempre. Nessa tarde, lá tinham voltado as palavras que ela balbuciava, caída sobre o peito, com os olhos afogados numa ternura suplicante. Se tu quisesses, que felizes que seríamos, que vida adorável, ambos sós. E isto era claro. A Condessa concebera a ideia extravagante de fugir com ele, ir viver num sonho eterno de amor lírico, naquele canto do mundo, o mais longe possível da rua de São Marçal. Se tu quisesses. Não, com 1000 demónios, não queria fugir com a Condessa, nem com a senhora Condessa de Govarinho. E não era só isto.
mas ainda exigências, egoísmos, explosões tumultuosas de um temperamento cioso. Já mais de uma vez, nessas 2 curtas semanas, por pieguices, ela despropositara, falara de morrer, debulhada em lágrimas. Nas lágrimas havia sempre ainda uma voluptuosidade. Faziam parecer mais tenro o cetim do seu colo. O que o inquietava eram certos clarões que lhe sulcavam o rosto, um dardejar nervoso dos olhos secos, revelando a paixão que se acendera naqueles nervos de mulher de 33 anos e a queimava até às profundidades do seu ser. Certamente este amor punha na sua vida um luxo mais e um perfume. Mas o seu encanto estava em conservar-se fácil, sereno, sem penetrar mais fundo que a epiderme. Se ela, por qualquer coisa, tinha os olhos turvos de água e falava em morrer e torcia os braços e queria fugir com ele, então adeus. Tudo estava estragado. E a senhora condessa, com a sua verbena, os seus cabelos de cor de brasa e o seu pranto, eram apenas um trambolho. O chuveiro parara, um bocado de azul lavado apareceu entre nuvens. E Carlos descia a rua de São Roque. Quando encontrou o Marquês, saindo de uma confeitaria, tristonho com um embrulho na mão e o pescoço abafado numa enorme cachenet de seda branca. Que é isso? Constipação? Perguntou Carlos. Tudo, disse o Marquês, pondo-se a caminhar ao lado dele com uma lentidão de moribundo. Deitei-me tarde, cansaço, opressão no peito, pigarreira, dores no lado, um horror. Levo já aqui reboçados. Não seja piegas, homem. Você é que precisa é um rosbife e uma garrafa de Borgonha. Não é hoje que você janta lá no Ramalhete? Até lá tem lá o Kraft e o Damas. Então descemos por essa rua do Alecrim, que já não chove, depois pelo aterro fora e o passe ginástico, e em chegando lá você está curado. O pobre Marquês encolheu os ombros. Apenas sentiu um menor incómodo, uma dor, um arrepio, considerava-se logo, como ele dizia, liquidado. O mundo começava a afindar para ele. Tomavam-no terrores católicos, uma preocupação angustiosa da eternidade. Nesses dias, fechava-se no quarto com o padre capelão, com quem às vezes, todavia, terminava por jogar às damas. Em todo o caso, disse ele, tirando cautelosamente o chapéu ao passar pela porta aberta da Igreja dos Mártires, deixe-me você primeiro ao Grêmio. Quero escrever à Manueleta que não conte comigo esta noite. Depois, distraída e melancolicamente, perguntou notícias desse devasso do Ega. Esse devasso do Ega lá estava em Celurico, na quinta materna, ouvindo arrotar o padre Serafim e refugiando-se, segundo dizia, na grande arte. Andava a compor uma comédia em 5 atos que se devia chamar O Lodaçal, escrita para se vingar de Lisboa. O pior, murmurou o Marquês, depois de um silêncio e abafando-se mais no cachenet. É se eu estou assim no domingo para as corridas. O quê? Exclamou Carlos. Então as corridas são já no domingo? O Marquês foi-lhe explicando, enquanto desciam o chiado, que as corridas se tinham apressado a pedido de Clifford, o grande sportman de Córdoba, que devia trazer 2 cavalos ingleses. Era um bocado humilhante depender do Clifford, mas enfim, o Clifford era um gentleman, e com os seus cavalos de raça, os seus jockeys ingleses, constituía a única feição séria do hipódromo de Belém. Sem o Clifford, aquilo era uma brincadeira de pilecas e diabas. Você não conhece o Clifford? Belo rapaz. Um pouco poseur, mas olho de lei. Tinham entrado no pátio do Grêmio, o Marquês estendeu o braço a Carlos. Veja esse pulso. O pulso está excelente. Vá você dar lá esse golpe à Manuela que eu fico à espera. No domingo, pois daí a 5 dias, eram as corridas. E ela estaria lá. Ele ia conhecê-la, enfim. Durante essas 3 últimas semanas, vira 2 vezes. Uma ocasião, estando a conversar com o Taveira à porta do Hotel Central, ela chegara a uma das varandas de chapéu, calçando uma grande luva preta. De outra vez, havia dias, por uma tarde de chuva, ela viera parar à porta do Mourão, ao Chiado, num cupê da companhia, e ficara esperando enquanto o trinatário levava dentro à loja um embrulho que tinha a forma de um cofre, apertando com uma fita vermelha. De ambas as vezes, ela vira-o demorar os olhos naquele momento, e parecera a Carlos que o último olhar se prolongara mais. Como, abandonando-se, o último olhar se prolongava mais, umedecendo-se numa leve doçura ao pousar no seu. Era talvez uma ilusão, mas isto decidiu, na sua impaciência, a realizar a ideia antiga, ainda que desagradável, de ser apresentado pelo Damas ao Castro Gomes. O pobre Damas, ao princípio, diante desta exigência, ficou perturbado
e com um ar de cão que defende o seu osso, lembrou logo a Carlos o deplorável comportamento do Castro Gomes, que não viera, como lhe o anunciara havia 3 semanas, deixar o seu cartão a ramalhete. Mas Carlos desdenhava essas formalidades estreitas entre rapazes. O Castro Gomes parecia-lhe um homem de gosto e de sport. Nem todos os dias aparecia em Lisboa quem soubesse dar com correção a nó de gravata. E seria agradável, mesmo para ele, damas reunirem-se todos de uma vez em quando, com o Kraft, com o Marquês, a fumar um charuto e a falar de cavalos. Isto decidiu Damas, que terminou por propor a Carlos o levá-lo numa tarde ao Hotel Central. Carlos, porém, não queria entrar pelo hotel dentro, de chapéu na mão, atrás do Damas. Resolveram então esperar pelas corridas, onde os Castros Gomes tencionavam ir. Aí, no recinto da passagem, disse o Damas, a apresentação é mais chique, é mesmo podre de chique. Deus queira com efeito que não chova no domingo, murmurou Carlos quando o Marquês desceu mais tristonho, mais abafado no seu cachené. Foram seguindo pelo meio da rua em direção ao Ferregial. Adiante do Grêmio, encostado ao passeio, estava um cupê da companhia, com um trinatário de luvas brancas, esperando junto ao portal. Carlos olhou casualmente e viu, debruçada à portinhola, um rosto de criança de uma brancura adorável. Sorrindo-lhe, com um belo sorriso que lhe punha 2 covinhas na face. Reconheceu-a logo. Era Rosa, era Rosicler, e ela não se contentou em sorrir, com o seu doce olhar azul fingindo tudo por ele. Deitou a mãozinha de fora, atirou-lhe um grande adeus. No fundo do cupê, forrado de negro, destacava um perfil claro de estátua, um tom ondeante de cabelo loiro. Carlos tirou profundamente o chapéu. Tão perturbado que os seus passos hesitaram. Ela abaixou a cabeça de leve. Alguma coisa de luminoso, um confuso rubor de emoção, escapou-se-lhes no rosto, e fugitivamente foi como se da mãe e da filha, ao mesmo tempo, viesse para ele uma suave e quente encarnação de simpatia. Caramba, aquilo pertence-lhe? Perguntou o Marquês, que notara a impressão da Madame Gomes. Carlos corou. Não, é uma senhora brasileira a quem eu curei aquela pequerrucha. Irra, que gratidão! Rosnou o outro de dentro das dobras do seu cachené. Caminhando em silêncio pelo Ferregial, Carlos resolvia uma ideia que lhe viera de repente. Ao receber aquele doce olhar, por que é que Damas não levaria uma manhã o Castro Gomes aos Olivais a ver as coleções do Kraft? Ele estaria lá, abria-se uma garrafa de champanhe, discutia um bric-a-brac. Depois, muito naturalmente, ele convidava Castro Gomes a almoçar no ramalhete, para lhe mostrar o grande Rubens e as suas velhas colchas da Índia. E assim, já antes das corridas, existir entre eles uma camaradagem, talvez um tratamento de você. No aterro, temendo o ar do rio, o Marquês quis tomar uma tipóia, e até ao ramalhete continuaram calados. O Marquês, outra vez inquieto, apalpava a garganta. Carlos discutia complicadamente consigo aquela lenta inclinação de cabeça, o olhar dela, o vivo rubor fugitivo. Ela até aí não o conhecia talvez, mas depois de tirar o seu grande adeus, Rosa, ainda sorrindo, voltara-se para a mãe a dizer-lhe de certo que aquele era o médico que a curara, a ela e à boneca. E então a linda cor que lhe enternecera o rosto tornava uma significação mais profunda. Era como uma surpresa feliz, um enleio casto, ao saber que o homem que ela notara já de algum modo tinha penetrado na sua intimidade, beijara a sua filha, se tinha mesmo sentada à beira do seu leito. Depois ia refazendo o plano da visita aos Olivais. Mais largo agora, mais brilhante. Por que não iria ela também ver as curiosidades do Kraft? Que tarde encantadora, que festa, que lindo idílio. O Kraft arranjava um lanche dedicado no seu velho serviço de Wedgwood. Ele ficava à mesa junto com ela. Depois iam ver o jardim já em flor. Ou tomavam chá no pavilhão japonês, forrado de esteiras. Mas o que mais lhe apetecia era percorrer com ela as 2 salas de Kraft, parando ambos diante de uma bela faiança ou de um móvel raro e sentindo, através da concordância dos seus gostos, subir com um perfume a simpatia dos seus corações. Nunca a vira tão formosa como nessa tarde, dentro do cupê forrado de escuro, onde brilhava mais puramente a brancura do seu perfil. Sobre o regaço do vestido negro pousava o tom claro das suas luvas, e no chapéu frisava-se a ponta de uma pena cor de neve. A tipóia parara ao portão do ramalhete. Estavam agora entre as silenciosas tapeçarias da antecâmara. Como é que ela conhece o Cruz? Perguntou de repente o Marquês com um tom desconfiado, desembaraçando-se do cachené.
Carlos olhou para ele como mal acordado. Ela quem? Aquela senhora, como conhece o Cruzes? Homem, sim, tem você razão. Aquela era a casa do Cruz. A carruagem estava parada à porta do Cruz. Talvez alguém que more noutro andar. Não mora ninguém, disse o Marquês, dando um passo para o corredor. Em todo o caso, é um mulherão. Carlos achou a palavra odiosa. Do corredor ouvia-se já no escritório de Afonso, através da porta aberta, a voz petulante do Damas, falando alto de handicap e do deadbeat. E foram-no encontrar discursando sobre as corridas, com convicção, com autoridade, como um membro do Jockey Club. Afonso, na sua velha poltrona, escutava-o cortês e risonho, com o reverendo Bonifácio no colo. Ao canto do sofá, Kraft folheava um livro. E o Damas apelou logo para o Marquês. Não era verdade, como ele estivera dizendo ao Sr. Afonso da Maia, que iam só as melhores corridas que se tinham feito em Lisboa? Só para o Grande Prémio Nacional de 600 mil reis havia 8 cavalos inscritos. E, além disso, o Clifford trazia a Mist. Ah, é verdade. Ó Marquês, é necessário que você apareça sexta-feira à noite no Jockey Club para acabarmos o handicap. O Marquês arrastara uma cadeira para o pé de Afonso para lhe fazer a confidência dos seus achaques. Mas como Dama se metia entre eles, falando ainda da Mist, decidindo que a Mist era chique, querendo apostar 5 libras pela Mist contra o campo. E o Marquês terminou por se voltar enfastiado, dizendo que o senhor Damasozinho se estava a dar ares patuscos. Apostar pela Mist. Todo o patriota devia apostar pelos cavalos do Visconde do Dark, que era o único criador português. Pois não é verdade, senhor Afonso da Maia? O velho sorriu, amaciando o seu gato. O verdadeiro patriotismo, talvez, disse ele. Séria. Em lugar de corridas, fazer uma boa tourada. Damas levou as mãos à cabeça. Uma tourada. Então o senhor da Maia preferia touros a corridas de cavalos. O senhor da Maia é um inglês. Um simples beirão, senhor Salcedo. Um simples beirão. E que faz gosto nisso. Se habitei em Inglaterra, é que o meu rei, que era então, me pôs fora do meu país. Pois é verdade, tenho esse fraco português, prefiro touros. Cada raça possui o seu suporte próprio. E o nosso é o touro. O touro com muito sol, ar de santo sal, água fresca e foguetes. Mas sabe o senhor Salcedo qual é a vantagem da tourada? É ser uma grande escola de força, de coragem e de destreza. Em Portugal, não há instituição que tenha uma importância igual à tourada de curiosos. E acredito uma coisa. É que se nesta triste geração moderna ainda há Lisboa, uns rapazes com certo músculo, a espinha direita e capazes de dar um bom soco, deve-se isso ao touro e à toirada de curiosos. O Marquês, entusiasmado, bateu as palmas. Aquilo é que era falar. Aquilo é que era dar a filosofia do touro. Está claro que a tourada era uma grande educação física. E havia imbecis que falavam em acabar com os touros. Oh, estúpidos, acabais então com a coragem portuguesa. Nós não temos os jogos de destreza das outras nações, clamava ele, bracejando pela sala e esquecido dos seus males. Não temos o cricket, nem o futebol, nem o running, como os ingleses. Não temos a ginástica, como ela se faz em França. Não temos o serviço militar obrigatório, que é o que torna o alemão sólido. Não temos nada capaz de dar a um rapaz um bocado de fibra. Temos só a tourada. Tirem a tourada e não ficam senão badamecos, derreados da espinha, a malearem-se pelo chiado. Você não acha, Kraft? Kraft, do canto do sofá, onde Carlos fora sentar e lhe falava baixo, respondeu convencido. O quê? O touro? Está claro. O touro deveria ser neste país como o ensino é lá fora, gratuito e obrigatório. Damas, no entanto, jurava a Afonso compenetradamente que gostava também muito de touros. Ah, lá nessas coisas de patriotismo ninguém lhe levava a palma, mas as corridas tinham outro chique. Aqueles Bois de Boulogne, num dia de Grand Prix, era de para tocar. Sabes o que é pena? Exclamou ele, voltando-se de repente para Carlos. É que tu não tenhas um four in hand, um male coach. Íamos todos daqui, caía tudo de chique. Carlos pensou também consigo que era uma pena não ter um four in the hand. Mas gracejou, achando mais em harmonia com o Jockey Club da Travessa da Conceição, irem todos dentro de um ônibus. Damas voltou-se para o velho, deixando cair os braços, descoroçoado. Aí está, Sr. Afonso da Maia. Aí está porque em Portugal nunca se faz nada em termos. É porque ninguém quer concorrer para que as coisas saiam bem. Assim não é possível. Eu cá entendo isto, que num país cada pessoa deve contribuir quanto possa para a civilização. Muito bem, Sr. Salcedo, disse Afonso da Maia. Eis aí uma nobre, uma grande palavra. Pois não é verdade,
gritou Damas, triunfante, a estourar de gozo. Assim eu, por exemplo. Tu, o quê? Exclamaram dos lados. Que fizeste tu pela civilização? Mandei fazer o dia das corridas uma sobrecasaca branca e voo de véu azul no chapéu. Um escudeiro entrou com a carta para Afonso numa salva. O velho, sorrindo ainda das ideias de Damas sobre a civilização, puxou a luneta, leu as primeiras linhas, toda a alegria lhe morreu no rosto, ergueu-se logo, tendo depositado cuidadosamente sobre a almofada o pesado Bonifácio. Isto é que é ter gosto, isto é que é compreender as coisas, exclamava o Damas, agitando os braços para Carlos, quando o velho desapareceu através do reposteiro do Damasco. Este teu avô, menino, é podre de chique. Deixa lá o chique do avô, anda cá que eu te quero dizer uma coisa. Abriu uma das janelas do terraço, levou para lá o Damas e disse-lhe aí, à pressa, o seu plano da visita aos olivais e a linda tarde que poderiam passar na quinta com os Castro Gomes. Ele já falara ao Kraft, que estava de acordo, achava delicioso e ia encher tudo de flores. E agora só restava o Damas amigo. Como amabilidade sua, convidasse os Castro Gomes. Caramba, murmurou Damas desconfiado. Estás com furor de a conhecer? Mas enfim, concordou que era chique a valer. E via aí uma bela ocasião para ele. Enquanto Carlos e Kraft andassem mostrando as curiosidades aos Castro Gomes e lhes falassem de cavalos, ele, zás, ia para a quinta passear com ela, a calhar. Pois vou amanhã já falar-lhes. Estou convencido que aceitam logo. Ela pela-se pelo bric-a-brac. E vejo dizer-me se aceitaram ou não. Venho dizer-te, tu vais gostar dela. Tem lido muito. Entende também de literatura e olha que às vezes a conversar atrapalha. O Marquês veio chamá-los para dentro, impaciente, querendo fechar a porta envidraçada, outra vez preocupado com a garganta, e desejava, antes de jantar, ir ao quarto de Carlos gargarejar com água e sal. E é isto um português forte, exclamou Carlos, travando-lhe alegremente do braço. Eu sou piegas na garganta, replicou logo o Marquês, desprendendo-se dele e olhando-o com ferocidade. E você é no sentimento, e o Kraft é o na respeitabilidade. E o Damasozinho é o na tolice. Em Portugal é tudo pieguice e companhia. Carlos, rindo, arrastou-o pelo corredor e, de repente, ao entrarem na antecâmara, deram com Afonso falando a uma mulher carregada de luto que lhe beijava a mão, meio de joelhos, sufocada de lágrimas, e ao lado outra mulher, com os olhos survos de água também, embalava dentro do chale uma criancinha que parecia doente e gemia. Carlos parecia embaraçado. O Marquês instintivamente levou a mão à algibeira. Mas o velho, assim surpreendendo na sua caridade, foi logo empurrando as duas mulheres para a escada. Elas desciam encolhidas, abençoando, num murmúrio de soluços. E ele, voltando-se para Carlos, quase se desculpou numa voz que ainda tremia. Sempre as despeditórias. Caso bem triste, todavia. E o que é pior é que, por mais que dê, nunca se dá bastante. Mundo muito mal feito, Marquês. Mundo muito mal feito, Sr. Afonso da Maia, respondeu o Marquês comovido. No domingo seguinte, pelas 2 horas, Carlos no seu faetonte de 8 molas, levando ao lado de Kraft, que durante 2 dias de corrida se instalara no ramalhete, parou ao fim do Largo de Belém, no momento em que para o lado do hipódromo estavam já instalando foguetes. Um dos criados desceu a comprar o bilhete da passagem para o Kraft, uma tosca guarida de madeira, armada ali de véspera, onde se mexia um homenzinho de grandes barbas grisalhas. Era um dia já quente, azul ferrete, com um desses rutilantes sóis de festa que inflamam as pedras da rua, douram a poeirada baça do ar, põem fulgores de espelho pelas vidraças, dão a toda a cidade essa branca faixação de cal de um vivo monótono e implacável, que na lentidão das horas do verão cansa a alma e vagamente entristece. No Largo dos Jerónimos, silencioso e a escaldar na luz, um ônibus esperava, desatrelado, junto ao portal da igreja. Um trabalhador com o filho ao colo e a mulher ao lado no seu chale de ramagens andava ali pasmando para a estrada, pasmando para o rio, a gozar ociosamente ao seu domingo. Um garoto ia apregoando desconsoladamente programas das corridas que ninguém comprava. A mulher da água fresca, sem fregueses, sentara-se com a sua bilha à sombra a catar um pequeno. 4 pesados municipais a cavalo patrulhavam a passo aquela solidão, e a distância sem cesar, o estalar alegre dos foguetes, morria no ar quente. No entanto, o trinatário continuava debruçado na guarida, sem poder arranjar lá dentro o troco de 1 libra. Foi necessário o Kraft saltar da almofada, ir lá parlamentar, enquanto Carlos, impaciente, raspando com o chicote as ancas da égua, Luzia Dias, como um cetim castanho, riscava no largo uma volta brusca e nervosa. Desde o ramalhete,
Viera assim governando irritadamente sem descerrar os lábios. É que toda aquela semana, desde a tarde em que se combinara com o Damas a visita aos Olivais, fora desconsoladora. O Damas tinha desaparecido, sem mandar a resposta dos Castro Gomes. Ele, por orgulho, não procurara o Damaso. Os dias tinham passado vazios. Não se realizara o alegre idílio dos Olivais, ainda não conhecia Madame Gomes, não a tornara a ver, não a esperava nas corridas, e aquele domingo de festa, o grande sol, a gente pelas ruas, vestida de cassemiras e de sedas de missa, enchiam-no de melancolia e de mal-estar. Um caleste de praça passou, com 2 sujeitos de flores ao peito, acabando de calçar as luvas. Depois um dog-cart, governado por um homem gordo, de lunetas pretas, quase foi esbarrar contra o arco. Enfim, Kraft voltou com o seu bilhete, tendo sido descomposto pelo homem de barbas proféticas. Para além do arco, a poeira sufocava. Pelas janelas havia senhoras debruçadas, olhando para debaixo das sombrinhas. Outros municipais a cavalo arrancavam e atravancavam a rua. À entrada para o hipódromo, abertura escalavrada, no muro da Quintarola, o faetonto teve de parar através do dog-cart do homem gordo, que não podia também avançar porque a porta estava tomada pelo caleste de praça, onde um dos sujeitos, de flor ao peito, berrava furiosamente com a polícia. Queria que se fosse chamar o Sr. Saavedra. O Sr. Saavedra, que era do Jockey Club, tinha-lhe dito que ele podia entrar sem pagar a carruagem. Ainda lhe o dissera na véspera, na botica do Azevedo. Queria que lhe fosse chamar o Sr. Saavedra. O polícia bracejava, enfiado. E o cavaleiro, tirando as luvas, ia abrir a portinhola, esmurrar o homem. Quando, trotando na sua grande orça, uma municipal de punho alçado correu, gritou, injuriou o cavaleiro gordo, fez rodar para fora a caleche. Outro municipal interrompeu-se brutalmente. 2 senhoras, agarrando-se os vestidos, fugiram para um portal espavoridas e, através do rebuliço, da poeira, sentiam-se adiante, melancolicamente, um realejo tocando a traviata. O faetonte entrou, através do dog-cart, onde o homem gordo, a estourar de fúria, voltava ainda para trás, a face escarlate, jurando dar parte ao municipal. Tudo isto está arranjado com decência, murmurou Kraft. Diante deles, o hipódromo elevava suavemente em colina, parecendo, depois da poeirada quente da calçada e das cruas reverberações de cal, mais fresco, mais vasto com a sua relva, já um pouco crestada pelo sol de junho, e uma outra papoula vermelhejando aqui e além. Uma aragem larga e repousante chegava vagarosamente do rio. No centro, como perdido no largo espaço verde, negrejava no brilho do sol um magote apertado de gente com algumas carruagens pelo meio, de onde sobressaíam tons claros de sombrinhas, o faiscar de um vidro de lanterna ou um casaco branco do cocheiro. Para além, dos 2 lados da tribuna real, forrada de um baitão vermelho da mesa de repartição, erguiam-se as 2 tribunas públicas, com o feitio de traves mal pregadas, com palanques de arraial. A da esquerda, vazia por pintar, mostrava à luz as fendas do tabuado. Na da direita, besuntada por fora do azul claro, havia uma fila de senhoras, quase todas de escuro encostadas ao rebordo, outras espalhadas pelos primeiros degraus, e o resto das bancadas permanecia deserto e desconsolado, de um tom alvadio de madeira que abafava as cores alegres dos raros vestidos de verão. Por vezes, a brisa lenta agitava no alto dos 2 mastros o azul das bandeirolas. Um grande silêncio caía do céu faiscante. Em volta do recinto da tribuna, fechado por um tapume de madeira, havia mais soldados de infantaria com as baetas lampejando ao sol. E no homem triste que estava à entrada, recebendo os bilhetes, metido dentro de um enorme colete branco, reteso de goma, e que lhe chegavam até aos joelhos, Carlos reconheceu o servente do seu laboratório. Apenas tinham dado alguns passos, encontraram Taveira à porta do bufete, onde se estivera reconfortando com uma cerveja. Tinha um molho de cravos ao peito, polainas brancas, e queria animar as corridas. Já vira a Mist, a égua de Clifford, e decidirá apostar pela Mist. Que cabeça de animal, meninos, que finura de pernas. Palavra que me entusiasmou. E está decidido, um dia não são dias, é necessário animar isto. Aposto 3.000 reis. Quer você, Kraft? Pois sim, talvez, depois. Vamos primeiro ver o aspecto geral. No recinto em declive, entre a tribuna e a pista, havia só homens, a gente do Grêmio, das secretárias e da grande Vanesa, a maior parte à vontade, com jacotões claros e de chapéu coco. Outros mais em estilo, de sobrecasaca e binóculo a tiracolo, pareciam embaraçados e quase arrependidos do seu chique. Falava-se baixo, com passos lentos pela relva, entre leves fumaraças de cigarro. Aqui, além de um cavalheiro parado, de mãos atrás das costas, pasmava languidamente para as senhoras. Ao lado de Carlos, 2 brasileiros queixavam-se do preço dos bilhetes.
achando aquilo uma sensaboria de rachar. De fronte a pista estava deserta, com a relva pisada, guardada por soldados, e junto à corda do outro lado apinhavam-se uma gota de gente com as carruagens pelo meio, sem um rumor, numa pasmaceira tristonha, sob o peso do sol de junho. Um rapazote com uma voz dolente apregoava água fresca. Lá ao fundo, o largo Tejo faiscava todo azul, tão azul como o céu, uma pulverização fina de luz. O Visconde de Dark, com o seu ar plácido de gentleman loiro, que começava a engordar, veio apertar a mão a Carlos e a Kraft. E mal eles lhe falavam dos seus cavalos, Rabino favorito e o outro potro, encolheu os ombros, cerrou os olhos, como um homem que se sacrifica. Então, que diabo os rapazes tinham querido? Mas ele, realmente, não podia apresentar um cavalo decente com as suas cores, senão daí a 4 anos. De resto, não apurava cavalos para aquela melancolia de Belém. Não imaginassem os amigos que ele era tão patriota. O seu fim era ir à Espanha, bater os cavalos de caudilho. Enfim, vamos a ver. Devo secar o lume. Isto está um horror. E depois, que diabo, pelas corridas é necessário cocotes e champanhe. Mas esta gente séria e água fresca não vai. Nesse momento, um dos comissários das corridas, os rapazes sem barba, vermelho como uma papoula, a pingar de suor sobre o chapéu branco deitado para a nuca, veio arrebatar o Dark, que era muito preciso, lá na pesagem, para uma duvidazinha. Eu sou o dicionário, dizia o Dark, tornando a encolher os ombros resignadamente. De vez em quando vem um destes senhores do Jockey Club e folheia-me. Veja você, Maia, em que estado eu fico depois das corridas. Há de ser necessário encadernar-me de novo. E lá foi, rindo da sua pilhéria, empurrado para diante pelo comissário que lhe dava palmadas nas costas e lhe chamava Catita. Vamos nós ver as mulheres, disse Carlos. Seguiram devagar ao comprido da tribuna. Debruçadas no rebordo, numa fila muda, olhando vagamente como uma janela em dia de procissão, estavam ali todas as senhoras que vêm no high life dos jornais, aos 2 camarotes de São Carlos, as das terças-feiras dos Golvarinhos. A maior parte tinha vestidos sérios de missa. Aqui, além, um desses grandes chapéus, implumorados a Gainsborough, que então se começava a usar. Carregava de uma sombra maior o tom trigueiro de uma carinha miúda. E na luz franca da tarde, no grande ar da colina descoberta, as peles pareciam murchas, gastas, moles, com um baço de pó de arroz. Carlos cumprimentou as 2 irmãs do Taveira, magrinhas, loirinhas, ambas corretamente vestidas de xadrezinho, depois a Viscondesa de Alvim, nédia e branca, com o corpete negro reluzente de vidrilhos. Tendo ao lado da sua terna inseparável a Joaninha Vilar, cada vez mais cheia, com um quebrante cada vez mais doce nos olhos pestanudos. Adiante eram as Pedrosos, as banqueiras, de cores claras, interessantes pelas corridas, uma de programa na mão, a outra de pé e de binóculos estudando a pista. Ao lado, conversando com Steinbrocken, a condessa de Soutal, desarranjada, com o ar de ter lama nas saias. Numa bancada isolada em silêncio, Vilaça com 2 damas de preto. A condessa de Golvarinho ainda não viera. E não estava também aquela que os olhos de Carlos procuravam inquietamente e sem esperança. É um canteirinho de camélias moladas, disse o Taveira repetindo um dito do Ega. Carlos, no entanto, fora falar à sua velha amiga Dona Maria da Cunha, que havia momentos o chamava com o olhar, com o leque, com o seu sorriso de boa mamã. Era a única senhora que ousara descer do retiro, ajanelado da tribuna, e vir sentar-se embaixo entre os homens. Mas, como ela disse, não aturava a seca de estar lá em cima perfilada à espera da passagem do Senhor dos Passos. E, bela ainda sob os seus cabelos, já grisalhos, só ela parecia divertir-se ali, muito à vontade, com os pés pousados na travessa de uma cadeira, o binóculo no regaço, cumprimentada a cada instante, tratando os rapazes por meninos. Tinha consigo uma parenta que apresentou a Carlos, uma senhora espanhola que seria bonita se não fossem as olheiras negras, cavadas até ao meio da face. Apenas Carlos se sentou ao pé dela, Dona Maria perguntou-lhe logo por esse aventureiro do Ega. Esse aventureiro, disse Carlos, estava em Celurico, compondo uma comédia para se vingar de Lisboa, chamada O Ludassal. Entra o Coa? Perguntou ela rindo. Entramos todos, senhora Dona Maria. Todos nós somos Ludassal. Nesse momento, por trás do recinto, rompia como um tarantã molengão de tambores e pratos o hino da carta, a que se misturou uma voz de oficial e o bater de coronhas. E entre dourados de dragonas, El Rei apareceu na tribuna, sorrindo da quinzena de veludo e chapéu branco. Aqui e além, raros sujeitos cumprimentaram muito leve. A senhora espanhola, essa, tomou o óculo do regaço de Dona Maria e, de pé muito descansadamente, pôs-se a examinar o rei. Dona Maria achava ridícula a música,
dando às corridas um ar de arraial. Além disso, que tolice, o hino, como num dia de parada. E este hino então que é medonho, dizia Carlos. A senhora Dona Maria não sabe a definição do ega e a sua teoria dos hinos? Maravilhosa. Aquele ega, dizia ela, sorrindo já encantada. O ega diz que o hino é a definição pela música do caráter de um povo. Tal é o compasso do hino nacional, diz ele. Tal é o movimento moral da nação. Agora veja a senhora Dona Maria os seguintes hinos segundo o ega. A Marselha avança com uma espada nua. O God Save the Queen adianta-se, arrastando um manto real. E o hino da carta? O hino da carta ginga de Rabona. E a Dona Maria ria ainda quando a espanhola, sentando-se e repousando-se tranquilamente o binóculo no regaço, murmurou: Tiene cara de buena persona. Quem? O rei? Exclamaram a um tempo Dona Maria e Carlos. Excelente! No entanto, uma sineta tocava perdida no ar, e no quadro indicador subiram os números dos 2 cavalos que corriam o primeiro prémio dos produtos. Eram o número 1 e o número 4. Dona Maria da Cunha quis-lhe saber os nomes, com o apetite de apostar e ganhar 5 tostões a Carlos. E como Carlos se erguia para arranjar um programa... Deixe estar o menino, disse ela, tocando-lhe no braço. Aí vem o nosso Alencar com o programa. Olhe para aquilo. Veja se ainda hoje os há por aí com aquele ar de sentimento e de poesia. Com o fato novo de cheviote claro que o remoçava de luvas gris perle, o seu bilhete de passagem na botoeira, o poeta vinha-se abanando com o programa e já de longe sorrindo à sua boa amiga Dona Maria. Quando chegou junto ao pé dela, descobriu, bem penteado nesse dia, com um lustre de óleo na grelha, levou-se-lhe a mão aos lábios fidalgamente. Dona Maria fora uma das suas lindas contemporâneas. Tinha dançado muito ardente mazurca nos salões de arroios. Ela tratava-o por tu. Ele sempre dizia, boa amiga e querida Maria. Deixa ver o nome desses cavalos, Alencar. Senta-te aí, anda, faz companhia. Ele puxou uma cadeira, rindo do interesse que ela tomava pelas corridas. E ele que a conhecera sempre um entusiasmo de touros, pois os nomes dos cavalos eram Júpiter e Escocês. Nenhum desses nomes me agrada, não aposto. E então que te parece tudo isto, Alencar? A nossa Lisboa vai-se saindo da concha? Alencar, pousando o chapéu sobre uma cadeira e passando a mão pela sua vasta fronte de bardo, confessou que aquilo tinha realmente um certo ar de elegância, um perfume de corte, depois lá embaixo aquele maravilhoso Tejo, sem falar na importância do apuramento das raças cavalares. Pois não é verdade, meu Carlos? Tu que entendes superiormente disso, que és um mestre em todos os esportes, sabes bem que o apuramento... Sim, com efeito, o apuramento muito importante, disse Carlos vagamente, erguendo-se o olhar outra vez à tribuna. Eram quase 3 horas, e agora de certo ela já não vinha. E a Condessa de Govarinho não aparecia também. Começava a invadi-lo uma grande lassitude. Respondendo com um leve movimento de cabeça ao sorriso doce que lhe dava de tribuna a Joaninha Vilar, pensava em voltar para o ramalhete, acabar tranquilamente a tarde, dentro do seu robe de chambre, com um livro, longe de todo aquele tédio. No entanto, ainda entravam senhoras. A menina savideira, filha do rico negociante do sapato de Orel, passou pelo braço do irmão, abonecada com um arzinho petulante e enojado de tudo, falando alto inglês. Depois foi a ministra da Baviera, a baronesa de Craven, enorme, empavoada, com uma face maciça da matrona romana, a pele cheia de manchas cor de tomate, a estalar dentro de um vestido gorgorão azul com riscas brancas. E atrás o barão, pequenino, amável, aos pulinhos, com um grande chapéu de palha. Dona Maria da Cunha erguera-se para lhes falar, e durante um momento ouviu-se como um glu-glu grosso de peru a voz da baronesa, achando que c'était charmant, c'était très beau. O barão aos pelinhos, aos risinhos, trouvait ça ravissant. E o Alencar, diante daqueles estrangeiros que não o tinham saudado, apurava a sua atitude de um grande homem nacional, retorcendo a ponta dos bigodes. Quando eles seguiram para a tribuna e a boa Dona Maria se voltou a sentar, o poeta, indignado, declarou que abominava alemães. O ar de sobranceria com que aquela ministra, com feitio de barrica, deixando sair o sebo por todas as costuras do vestido, o olhara a ele. Ora, a insolente baleia. Dona Maria sorria, olhando com simpatia o poeta, e voltando-se de repente para a senhora espanhola, Concha, deixa-me apresentar-te Dom Tomás de Alencar, nosso gran poeta lírico.
Neste momento, alguns dos rapazes mais amadores dos que traziam binóculos a tiracolo apressaram o passo para a corda da pista. 2 cavalos passavam num galope sereno, quase juntos sobre as vergastadas tondeadas de 2 jóqueis de grandes bigodes. Uma voz, erguendo-se, disse que tinha ganhado o escocês. Outros afirmaram que fora Júpiter. E no silêncio que se fez, de lassidão e de desapontamento, ondeou mais viva no ar, lançada pelos flautins da banda, a valsa de Madame Angot. Alguns sujeitos tinham-se reservado de costas para a pista, fumando, olhando a tribuna, onde as senhoras continuavam debruçadas no parapeito à espera do senhor dos passos. Ao lado de Carlos, um cavalheiro resumiu as impressões dizendo que tudo aquilo era uma intrugice. E quando Carlos se ergueu para ir procurar o Damaso, Alencar, muito animado com a espanhola, falava de Sevilha, de Malaguinhas e do coração de Espronceda. O desejo de Carlos agora era achar Damaso, saber por que falhara a visita aos Olivais. E depois ir-se embora para o ramalhete, esconder aquela melancolia que o enovoava, estranha e pueril, misturada de irritabilidade, fazendo-lhe detestar as vozes que lhe falavam, o ratatá da música, até a beleza calma da tarde. Mas ao dobrar a esquina da tribuna, topou com Kraft, que o deteve, o apresentou ao rapaz loiro e forte, com quem estava falando alegremente. Era o famoso Clifford, o grande sportman de Córdoba. Em redor, sujeitos tinham parado, embasbacados para aquele inglês legendário em Lisboa, dono de cavalos de corridas, amigo do rei de Espanha, homem de todos os chiques. Ele, muito à vontade, um pouco posseur, com um simples vestão de flanela azul como no campo, ria alto com o Kraft do tempo em que tinham estado no colégio do Raby. Depois pareceu-lhes reconhecer Carlos amavelmente. Não se tinham encontrado havia quase um ano, em Madrid, num jantar, em casa de Pancho Calderón. E assim era. O aperto de mão que repetiam foi mais íntimo, e Kraft quis que fossem regar aquela flor de amizade com uma garrafa de mau champanhe. Em roda crescera a pasmaceira. O bufete estava instalado debaixo da tribuna, sob o tabado nu, sem sobrado, sem um ornato, sem uma flor. Ao fundo corria uma prateleira de taberna com garrafas e pratos de bolos. E no balcão tosco, 2 criados estonteantes e sujos achatavam à pressa as fatias de sanduíche com as mãos úmidas de espuma de cerveja. Quando Carlos e os 2 amigos entraram, havia junto um dos barrotes que especavam os degraus da tribuna, num grupo animado, com copos de champanhe na mão, o Marquês, o Visconde de Darque, o Taveira, um rapaz pálido de barba preta, que tinha debaixo do braço enrolado a bandeira vermelha de Starter, e o comissário imberbe, com o chapéu branco cada vez mais atirado para a nuca, a face mais embraseada, o colarinho já mole de suor. Era ele que oferecia o champanhe, e apenas viu entrar Clifford, rompeu para ele, de taça no ar, fez tremer as vigas, soltando o seu vozeirão. À saúde do amigo Clifford, o primeiro sportman da península e rapaz cá dos nossos. Hip, hip, hurra! Os copos ergueram-se num clamor de urras, onde destacou vibrante entusiasmo a voz do starter. Clifford agradecia risonho, tirando lentamente as luvas, enquanto o Marquês, puxando Carlos pelo braço para o lado, lhe apresentava rapidamente o comissário e o seu primo Dom Pedro Vargas. Muito gosto em conhecer. Qual história? Eu é que fazia furor, exclamou o comissário. Cá a rapaziada do Sport deve conhecer-se toda. Por isto é cá uma confraria e todo o resto é chinfrinada. E imediatamente arrebatou o copo no ar, berrou com um ímpeto que lhe trazia mais sangue à face. À saúde, Carlos da Maia, o primeiro elegante cá da pátria. A melhor mão de rédea. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! E foi ainda a voz do starter que deu o hurra mais vibrante e mais entusiasta. O empregado assomou à porta do bufete e chamou o senhor comissário. O Vargas atirou uma libra para o balcão, abalou, gritando já de fora com o olho aceso. Isto vai-se animando, rapazes, caramba! É carregar no líquido. E você, ao lado de baixo, ó patrão, sou Manel. Mande vir esse gelo. Está a gente aqui a tomar a bebida quente. Despache-se um próprio, vá você, arrebente, irra! No entanto, enquanto se desarrolhava o champanhe de Kraft, Carlos tinha convidado Clifford a jantar nessa noite no ramalhete. O outro aceitou, molhando os lábios no copo, achando excelente que se continuasse a tradição de jantarem juntos sempre que se encontravam. Olá, o general por aqui? Exclamou Kraft. Os outros voltaram-se. Era o Sequeira, com a face como um pimentão, entalado numa sobrecasaca curta que o fazia mais atarracado, de chapéu branco sobre o olho, o grande chicote debaixo do braço. Aceitou um copo de champanhe e teve muito prazer em conhecer o Sr. Clifford. E que você me diz a esta sensaboria? Exclamou ele logo voltando-se para Carlos. Enquanto assim estava contente, pulava aquela corrida íspida, sem cavalos, sem jóqueis, com meia dúzia de pessoas a bocejar em roda, dava-lhe a certeza que eram talvez as últimas e que o Jockey Club rebentava. E ainda bem.
via-se a gente livre de um divertimento que não estava nos hábitos do país. Corridas era para se apostar. Tinha-se apostado? Não. Então histórias. Em Inglaterra e em França, sim. Aí era um jogo como a roleta ou como o monte. Até havia banqueiros, que eram os bookmakers. Então já haviam. E como o marquês, pousado o copo e querendo calmar o general, falava do apuramento das raças e da remonta, o outro ergueu os ombros com indignação. Que me está você a cantar? Quer você dizer que se apura a raça para a remonta da cavalaria? Ora, vá lá montar o exército com cavalos de corridas. Em serviço, o que se quer não é o cavalo que corra mais, é o cavalo que aguente mais. O resto é história. Cavalos de corrida são fenómenos. São como bois com duas cabeças. Então histórias. Em França até lhes dão champanhe, homem, então veja lá. E a cada frase sacudia os ombros, furiosamente. Depois de um trago, esvaziou o seu copo de champanhe, repetiu que tinha muito prazer em conhecer o Sr. Clifford, rodou sobre os tacões, saiu bufando, entalando mais debaixo do braço o chicote, que tremia na ponta como ávido de vergastar alguém. Kraft sorria, batia no ombro de Clifford. Veja você, cá nós, velhos portugueses, não gostamos de novidades e de sports. Somos pelo toiro. Com razão, dizia o outro, sério e aprumando sobre o colarinho. Ainda há dias me contava na granja o rei de Espanha, de repente, fora, houve um rebuliço e vozes sobressaltadas gritando «Ordem!». Uma senhora que atravessava com um pequenino fugiu para o dentro do buffet enfiada. Um polícia passou, correndo. Era uma desordem. Carlos e os outros, saindo à pressa, viram ao pé da tribuna real um magote de homens, onde bracejava o Vargas. Do largo da pesagem, os rapazes corriam com curiosidade já excitados, apinhando-se, alçando-se em bicos de pés, do recinto das carruagens acudiam outros, saltando as cordas da pista, apesar dos repelões dos polícias. E agora era uma massa tumultuosa de chapéus altos, de fatos claros, empurrando-se contra as escadas da tribuna real, onde um ajudante de El Rei, reluzente de agulhetas e em cabelo, olhava tranquilamente. E Carlos, furando, pôde enfim avistar, no meio de um montão de um dos sujeitos que correra no prémio dos produtos, o que montava Júpiter, ainda de botas, com paletó alvadio, por cima da jaqueta de jóquei furioso, perdido, injuriando o juiz das corridas, o Mendonça, que arregalava os olhos aturdido e sem uma palavra. Os amigos do jóquei puxavam-no, queriam que ele fizesse um protesto, mas ele batia o pé, trêmulo, lívido, gritando que não se importava nada com protestos. Perdera a corrida por um pouca vergonha. O protesto ali era um arroz. Porque o que havia naquele hipódromo era compadrice e ladroeira. Indivíduos, mais sérios, indignaram-se com esta brutalidade. Fora! Fora! Alguns tomavam o partido do jóquei. Já ao lado, outras questões surgiam desabridas. Um sujeito vestido de cinzento berrava que o Mendonça decidira pelo Pinheiro, que montava escocês, por ser íntimo dele. Outro cavalheiro, de binóculo a tiracolo, achava aquela insinuação infame. E os dois, frente a frente, com os punhos fechados, tratavam-se furiosamente de pulhas. E todo este tempo, um homem baixote, de grandes colarinhos de pintinhas, procurava romper, erguia os braços, exclamava numa voz suplicante e rouca. Por quem são, meus senhores? Um momento, eu tenho experiência. De repente, o vozeirão do Vargas dominou tudo como um urro de toiro. Diante do jóquei sem chapéu, com a face destoirada de sangue, gritava-lhe que era indivíduo de estar ali, entre gente decente. Quando um gentleman duvida do juiz da corrida, faz um protesto. Mas vir dizer que há ladrões era só de um canalha e de um fadista, como diz ele, que nunca devia ter pertencido ao Jockey Club. O outro, agarrado pelos amigos, esticando o pescoço magro como para lhe morder, atirou-lhe um nome sujo. Então o Vargas, com um encontrão para os lados, abriu espaço, repuxou as mangas, berrou. Repita lá isso! E imediatamente, aquela massa de gente oscilou, embateu contra o tabuado da tribuna real, remoinhou em tumulto, com vozes de ordem e morra. Chapéus pelo ar, baques surdos de murros. Por entre o alarido vibravam furiosamente os apitos da polícia. Senhoras com as saias apanhadas fugiam através da pista, procurando espavoridamente as carruagens, e um sopro grosseiro da desordem reles passava sobre o hipódromo, desmanchando a linha postiça da civilização e a atitude forçada de decoro. Carlos achou-se ao pé do marquês, que exclamava pálido. Isto é incrível! Isto é incrível! Carlos, pelo contrário, achava pitoresco. Qual pitoresco, homem? É uma vergonha com todos esses estrangeiros.
No entanto, a massa de gente dispersava lentamente, obedecendo ao oficial da guarda, um moço pequenino mas decidido, que em bicos de pés aconselhava para os lados, numa voz de orador, cavalheirismo e prudência. O jóquei de paletó, alvadio, afastou-se, apoiado ao braço de um amigo, cocheando com o nariz a pingar sangue. E o comissário desceu para a pista, com um cortejo atrás triunfante, sem colarinho, arranjando o chapéu achatando numa pasta. A música tocava a marcha do profeta. Enquanto o desgraçado juiz das corridas, o Mendonça, encostado à tribuna real, com os braços caídos, aparvalhado, balbuciava num resto de assombro. Isto só a mim! Isto só a mim! O Marquês, num grupo a que se juntara o Clifford, Kraft e Taveira, continuava a vociferar. Então, estão convencidos? Que lhes tenho eu sempre dito? Isto é um país que só suporta hortas e arraiais. Corridas, como muitas outras coisas civilizadas lá de fora, necessitam primeiro gente educada. No fundo, todos nós somos fadistas. Do que gostamos é de vinhaça, e viola, e bordoada, e viva lá seu compadre. Aí está o que é. Ao lado dele, Clifford, que no meio daquele desmancho todo esticava mais corretamente a sua linha de gentleman, mordia um sorriso, assegurando, com um ar de consolação, que conflitos iguais sucedem em toda a parte. Mas, no fundo, parecia achar tudo aquilo ignóbil. Dizia-se mesmo que ele ia retirar a Mist, e alguns davam-lhe razão. Que diabo! Era avilante para um belo animal de raça correr num hipódromo sem ordem e sem decência, onde a todo o momento podiam reluzir navalhas. Ouve cá! Tu viste por acaso esse animal do Damas? Perguntou Carlos, chamando-o para o lado do Taveira. Há uma hora que anda a farejá-lo. Estava aí há pouco do outro lado, no recinto das carruagens, com a Josefina do Salazar, anda extraordinário de sobrecasaca branca e de véu no chapéu. Mas, quando daí a pouco Carlos quis atravessar, a pista estava fechada. Ia-se correr o Grande Prémio Nacional. Os números já tinham subido no indicador. Um tom de sineta morria no ar. Um cavalo de Dark, o Rabino, com o seu jóquei de encarnado e branco, descia trazendo a rédea por um grumo e acompanhado pelo Dark. Alguns sujeitos paravam a examinar-lhe as pernas, com um olho sério, afetando entender. Carlos demorou-se por um momento também, admirando. Era de um bonito castanho escuro, nervoso e ligeiro, mas com o peito estreito. Depois, ao voltar-se, viu de repente a Govarim, que acabava de certo de chegar, e conversava de pé com Dona Maria da Cunha. Estava com uma toalete inglesa, justa e simples, toda de caxemira branca, de um branco de creme, onde as grandes luvas brancas à mosqueteira punham um contraste audaz, e o chapéu preto também desaparecia sobre as pregas finas de um véu branco enrolado em volta da cabeça, cobrindo-lhe metade do rosto, com um ar oriental que não ia bem ao seu narizinho curto, ao seu cabelo cor de brasa. Mas em redor ao homem, os olhavam para ela como um quadro. Ao avistar Carlos, a condessa não conteve um sorriso. Um brilho de olhos que a iluminou. Instintivamente deu um passo para ele, e ficaram um instante isolados, falando baixo enquanto Dona Maria os observava, sorrindo, cheia de benevolência, pronta já a abençoá-los maternalmente. Estive para não vir, disse a condessa, que parecia nervosa. O Gastão fez tão desagradável hoje? E naturalmente tenho de ir amanhã para o Porto. Para o Porto? O papá quer que eu lá vá. São os anos dele. Coitado, vai-se fazendo velho. Escreveu-me uma carta tão triste. Há 2 anos que não me vê. O conde vai? Não. E a condessa, depois de dar um sorriso ao ministro da Baviera, que a cumprimentara de passagem, aos pelinhos acrescentou, mergulhando o olhar nos olhos de Carlos. E quero uma coisa. O quê? Que venhas também. Justamente nesse instante, Teles da Gama, de programa de lápis na mão, parou junto deles. Você quer entrar numa pool monstro? Baia. 15 bilhetes, 10 tostões cada um. Lá em cima, ao canto da tribuna, está-se apostando ferozmente. A desordem fez bem, sacudiu os nervos, todo o mundo acordou. Quer Vossa Excelência também, senhora Condessa? Sim, a Condessa entrava na pool. Teles da Gama escreveu-a e abalou atarefado. Depois foi Steinbrocken que se acercou, todo florido, de chapéu branco, ferradura de rubis na gravata, mais sofisticado, mais louro, mais inglês, nesse dia solene de suporte oficial. Ah, comme vous êtes belle, comtesse. Voilà une toilette merveilleuse. N'est-ce pas, Maya? Est-ce que nous allons paporer quelque chose? A condessa, contrariada, querendo falar a Carlos, risonha, todavia, lamentou-se de ter já uma fortuna comprometida. Enfim, sempre apostava 5 tostões com a Finlândia. Que cavalo tomava ele? Ah, je ne sais pas. Je ne connais pas les cheveux. D'abord, quando on Paris? Ela, impaciente, ofereceu-lhe Vladimiro. E teve de estender a mão a outro finlandês, o secretário de Steinbrock,
Um moço loiro, dente languido, que se curvava em silêncio diante dela, deixando escorregar de olho claro e vago o seu monóculo de ouro. Quase imediatamente, Taveira excitado veio dizer que Clifford retirara a Mist. Vendo-a assim cercada, Carlos afastou-se. Juntamente, o olhar de Dona Maria, que o não deixara, chamava-o agora mais carinhoso e vivo. Quando ele se chegou, ela puxou-lhe pela manga, fê-lo debruçar para lhe murmurar ao ouvido delicada. Estás hoje tão galante. Quem? Dona Maria encolheu os ombros impaciente. Ora quem? Quem há de ser? O menino sabe perfeitamente. A condessa. Está de apetite. Muito galante, com efeito, disse Carlos friamente. De pé junto a Dona Maria, tirando devagar uma cigarrete, ele ruminava quase com indignação as palavras da condessa. Ir com ela para o Porto. E via ali outra exigência audaz, a mesma tendência impertinente a dispor do seu tempo, dos seus passos, da sua vida. Tinha um desejo de voltar junto dela, dizer-lhe que não, secamente, desabridamente, sem motivos, sem explicação, como um brutal. Acompanhada em silêncio pelo esguio secretário de Steinbrocken, ela vinha agora caminhando lentamente para ele, e o olhar alegre com que o envolvia irritou-o mais, sentindo no seu brilho sereno, no sorrir calmo, que ela estava certa da sua submissão. E estava. Apenas o finlandês se afastou, languidamente. Ela, muito tranquila, ali mesmo junto a Dona Maria, falando em inglês e apontando para a pista como se comentasse os cavalos do Dark, explicou-lhe um plano que imaginara encantador. Em lugar de partir na terça-feira para o Porto, ia na segunda à noite, só com a criada escocesa, sua confidente, num compartimento reservado. Carlos tomava o mesmo comboio. Em Santarém desciam ambos, muito simplesmente. Iam passar a noite ao hotel. No dia seguinte, ela seguia para o Porto, ele recolhia a Lisboa. Carlos abriu os olhos para ela, assombrado e emudecido. Não esperava aquela extravagância. Supusera que ela o queria no Porto, escondido no Frankfurt para passeios românticos à Foz ou visitas furtivas a algum casebre da aguardente, mas a ideia de uma noite num hotel em Santarém terminou por encolher os ombros, indignado. Como queria ela, numa linha de caminho de ferro em que se encontrara constantemente gente conhecida, apiar-se com ele na estação de Santarém, dar-lhe o braço maritalmente e enfiarem-se numa estalagem. Ela, porém, pensara em todos os detalhes. Ninguém a conheceria disfarçada numa grande waterproof e com uma cabeleira postiça. Com uma cabeleira? O Gastão, murmurou ela de repente. Era o conde, por trás dele abraçando-o ternamente pela cintura, e quis logo saber a opinião do amigo Maia sobre as corridas. Bastante animação, não é verdade? E bonitas toaletes, certo, ar de luxo, enfim, não envergonhavam. De aí estava provado o que ele sempre dissera, que todos os requintes da civilização se aclimatavam bem em Portugal. O nosso solo moral, Maia, com o nosso solo físico, é um solo abençoado. A condessa voltara para o pé do Dom Maria. E Teles da Gama, passando de novo naquela faina ruidosa em que o trazia a formação da sua poule, chamou Carlos para a tribuna para ele tirar o seu bilhete e apostar com as senhoras. « Ó Govarinho, venha daí também, homem! » exclamou ele. « Que diabo, é necessário animar isto. É até patriótico. » E o conde condescendeu por patriotismo. É bom, dizia ele travando do braço de Carlos, fomentar os divertimentos elegantes. Já uma vez o disse na Câmara, o luxo é conservador. Em cima, a um canto, num grupo de senhoras, foram com efeito encontrar uma animação, que quase fazia escândalo naquela tribuna silenciosa e à espera do senhor dos passos. A viscondesa de Alvim dobrava atarefadamente os bilhetes da poule. Uma secretariazinha da russa, de bonitos olhos garços, apostava desesperadamente placas de 5 tostões, estonteante, já embrulhada, rabiscando com frenesi o seu programa. A Pinheiro, a mais magra, com um vestido leve de raminhos pompadour que lhe fazia covas nas clavículas, dava opiniões pretenciosas sobre os cavalos, em inglês, enquanto o Taveira, de olhos úmidos no meio de todas aquelas saias, falava de arruinar as senhoras, de viver à custa das senhoras, e todos os homens, acotovelando-se, queriam fazer uma aposta com a Joaninha Vilar, que de costas contra o rebordo da tribuna, gordinha e languida, sorrindo com a cabeça deitada para trás, as pestanas mortas, parecia oferecer a todas aquelas mãos que se estendiam golosamente para ela o seu apetitoso peito de rola. Teles da Gama, no entanto, ia organizando a confusão alegre. Os bilhetes estavam dobrados. Era necessário um chapéu. Então os cavalheiros afetaram um amor desordenado pelos seus chapéus. Não o querendo confiar às mãos nervosas das senhoras, um rapaz todo de luto cedeu-se mesmo, agarrando as abas do seu, com ambas as mãos, aos gritos. A secretariazinha da russa, impaciente, terminou por oferecer o barrete de marujo do seu pequeno, uma criança obesa, pousada ali para o lado como um trouxa. Foi a Joaninha Vilar que levou em roda os bilhetes, rindo e chocalhando-os preguiçosamente.
enquanto o secretário de Steinbrocken, grave, como exercendo uma função, recolhia no seu grande chapéu as placas, caindo uma a uma com o som argentino. E a tiragem foi o lindo divertimento da pool. Como estavam só 4 cavalos inscritos, e as entradas eram 15, havia 11 bilhetes brancos que aterravam. Todos ambicionavam tirar o número 3, o de Rabino, o cavalo de Dark, favorito do Prémio Nacional. Assim, cada mãozinha sôfrega, que se demorava no fundo do barrete, remexendo, tenteando os papéis, causava uma indignação folgazã numa exagero de risos. A senhora Viscondesa procura demais. E dobrou os números, conhece-os. É necessário proibidade, senhora Viscondesa. Oh, mon Dieu! Je, mignoto, c'est rose. Je vous l'achète, madame. Oh, senhora Dona Maria Pinheiro, Vossa Excelência leva 2 números. Ah, je suis perdu, blanc. E eu? É necessário fazer outra pool. Vamos fazer outra pool. Isso, outra pool, outra pool. No entanto, a enorme baronesa de Craben, num degrau mais elevado, que ela ocupava só como um trono, erguera-se com o seu bilhete na mão. Tinha tirado Rabino e afetava, superioramente, não compreender esta fortuna. Perguntava o que era Rabino. Quando o conde de Govarinho lhe explicou muito sério a importância de Rabino e que Rabino era quase uma glória pública, ela mostrou a dentuça, quando descendeu em rosnar do fundo do papo que, se charmant, todo o mundo a invejava e a vasta baleia alastrou-se de novo sobre o seu trono, abanando-se com majestade. E subitamente houve uma surpresa. Enquanto eles tiravam os bilhetes, os cavalos tinham partido. Passavam juntos diante da tribuna. Todos se ergueram, de binóculos na mão. O starter ainda estava na pista, com a bandeira vermelha inclinada no chão, e as ancas dos cavalos fugiam na curva, lastrosos à luz, sobre as jaquetas infundadas dos jóqueis. Então todo o rumor de vozes caiu, e no silêncio, a bela tarde, pareceu alargar-se em redor, mais suave e mais calma. Através do ar sem poeira, sem a vibração dos raios fortes, tudo tomava uma nitidez delicada. De fronte da tribuna na colina, a relva era de um loiro quente. No grupo de carruagens cintilava por vezes o vidro de uma lanterna. O metal de um arreio, ou de pé, sobre uma almofada, destacava em escuro alguma figura de chapéu alto. E pela pista verde, os cavalos corriam, mais pequenos, finalmente recortados na luz. Ao fundo, a cal das casas cobria-se de uma leve aguada cor-de-rosa. E o distante horizonte resplandecia, com dourados de sol, brilhos de rio vidrado, fundindo-se numa névoa luminosa, onde as colinas, nos seus tons azulados, tinham quase transparência, como feitas de uma substância preciosa. — É Rabino! Exclamou por detrás de Carlos um sujeito de pé num degrau. As cores encarnadas e brancas do Dark corriam com efeito na frente. Os 2 outros cavalos iam juntos, e o último, num galope que adormecia, era Vladimiro, outro potro de Dark, baio claro, quase loiro à luz. Então, a secretária da russa bateu as palmas, interpelou Carlos, que justamente tirava na pool o número de Vladimiro. A ela coubera Minhoto, um pileca melancólico do Manuel Godinho. E tinham feito sobre os 2 cavalos uma aposta complicada de luvas e de amêndoas. Já umas poucas de vezes os seus lindos olhos garços tinham procurado os de Carlos, e agora tocava-lhe no braço com o leque, gracejava, triunfava. — Ah, vous avez perdu. Vous avez perdu. Mas c'est un vieux cheval de fiacre, votre Vladimiro. Como um cavalo de fiacre. Vladimir era o melhor potro de Dark. Talvez ainda viesse a ser a única glória de Portugal, como outrora o gladiador fora a única glória de França. Talvez ainda substituísse Camões. — Ah, vous placentez. Não, Carlos não gracejava. Estava até a ponto de apostar tudo por Vladimiro. — Você aposta por Vladimiro? Gritou Teles da Gama, voltando-se vivamente. Carlos, por divertimento, sem mesmo saber porquê, declarou que tomava Vladimiro. Então, em roda, foi uma surpresa. E todo o mundo quis apostar, aproveitar-se daquela fantasia de homem rico, que ostentava um potro verde de 3/4 de sangue, a que o próprio Dark chamava pileca. Ele sorria, aceitava, terminou até por erguer a voz, proclamava Vladimir contra o campo. E de todos os lados o chamavam, numa subfrigadão de saque. — Mr. de Maia, diz tostões. — Parfaitement, madame. — Oh, Maia, você quer meia libra? — Às ordens. — Maia, também eu. Ouça lá, também eu. 2.000 reis. — Oh, senhor Maia, eu dou 10 tostões. — Com o maior prazer, minha senhora. Ao longe, os cavalos davam a volta na subida do terreno. Rabino já desaparecera e Vladimiro, num golpe a que se sentiu cansaço, corria só na pista. Uma voz elevou-se dizendo que ele manquejava. Então Carlos, que continuava a tomar Vladimir contra o campo, sentiu que lhe puxavam devagar pela manga.
Voltou-se. Era o secretário de Steinbrocken, chegando subtilmente a tomar também parte no saque à bolsa do Maia, propondo 2 soberanos, em seu nome e em nome do seu chefe, com uma aposta coletiva de legação, a aposta do reino da Finlândia. C'est fait, monsieur! Exclamou Carlos rindo. Agora começavam a divertir-se. Apenas vira de relance Vladimiro e gostara da cabeça ligeira do potro do seu peito largo e fundo, mas apostava sobretudo para animar mais aquele recanto da tribuna, ver brilhar golosamente os olhos interesseiros das mulheres. Teles da Gama, ao lado, aproveitava-o, achava aquilo patriótico e chique. É minhoto! Gritou de repente Taveira. Na volta, com efeito, fizera-se uma mudança. Subitamente, Rabino perdera terreno, resistindo à subida com o fogo curto. E agora era minhoto, o cavalicoque obscuro de Manuel Godinho, que se arremessava para a frente, vinha devorando a pista, num esforço contínuo, admiravelmente montado por um jockey espanhol. E logo atrás vinham as cores escarlates e brancas de Dark. Ao princípio, ainda pareceu que era Rabino, mas, apanhado de repente num raio oblíquo de sol, o cavalo cobriu-se de tons lustrosos de baio claro, e foi uma surpresa ao reconhecer-se que era Vladimiro. A corrida tratava-se entre ele e Minhoto. Os amigos de Godinho precipitavam-se para a pista, bradavam de chapéus no ar. Minhoto! Minhoto! E em redor de Carlos, os que tinham apostado pelo campo contra Vladimir também faziam votos por Minhoto, em bicos de pés, junto do parapeito da tribuna, estendendo o braço para ele, animando-o. Anda, Minhoto, isso assim! Aguenta, rapaz! Bravo! Minhoto! Minhoto! A russa, toda nervosa, na esperança de ganhar a pulo, batia as palmas. Até a enorme Kraben se erguera, dominando a tribuna, enchendo-a com os seus gorgorões azuis e brancos. Enquanto que, ao lado dela, o conde de Golvarinho, também de pé, sorria, contente no seu peito de patriota, vendo naqueles jóqueis à desfilada, nos chapéus que se agitavam, brilhar civilização. De repente, debaixo, de ao pé da tribuna, de entre os rapazes que cercavam o Dark, uma exclamação partiu. Vladimiro! Vladimiro! Com um arranque desesperado, o potro viera-se juntar-se ao minhoto, e agora chegavam furiosamente, com brilhos vivos de cores claras, os focinhos juntos, os olhos bugalhados sobre uma chuva de vergastadas. Teles da Gama, esquecido da sua aposta, todo pelo Dark, seu íntimo, barrava por Vladimiro. A russa, de pé, num degrau, apoiada sobre o ombro de Carlos, pálida, excitada, animava Minhoto com gritinhos, com pancadas de leque. A agitação naquele canto de tribuna estendera-se embaixo do recinto, onde se via uma linha de homens contra a corda da pista bracejando. Do outro lado era uma fila de rostos pálidos, fixos numa curta ansiedade. Algumas senhoras tinham-se posto de pé nas carruagens e, através da colina, para ver a chegada, 2 cavaleiros, segurando com as mãos os chapéus baixos, corriam à desfilada. Vladimiro! Vladimiro! Foram de novo os gritos isolados aqui além. Os 2 cavalos aproximavam-se, com um som surdo nas patas, trazendo uma ar de rajada. Minhoto! Minhoto! Vladimiro! Vladimiro! Chegavam. De repente, o jockey inglês de Vladimiro, todo em fogo, levantando o potro que lhe parecia fugir entre as pernas, esticado e lustroso, fez silvar triunfantemente o chicote e, de um arremesso direto, lançou além da meta 2 cabeças adiante de Minhoto, todo coberto de espuma. Então, em volta de Carlos, foi uma desconsolação, um longo murmúrio de lassidão. Todos perdiam. Ele apanhava a pulo, ganhava as apostas, empolava tudo. Que sorte, que chance! Um adido italiano, tesoureiro da poule, empalideceu ao separar-se do lenço cheio de prata. E de todos os lados, mãozinhas calçadas de gris pearl ou de castanho atiravam-lhe com um ar amuado as apostas perdidas, chuvas de placas que ele recolhia, rindo no chapéu. Ah, monsieur! Exclamou a vasta ministra da Baviera, furiosa. Méfiez-vous! Vous connaissez les proverbes heureux au jeu, elas, madame! Disse Carlos resignado, estendendo-lhe o chapéu. E a outra vez um dedo subtil tocou-lhe no braço. Era o secretário de Steinbrocken, lento e silencioso, que lhe trazia o seu dinheiro e o dinheiro do seu chefe à aposta do reino da Finlândia. Quanto ganha você? Exclamou Teles da Gama assombrado. Carlos não sabia. No fundo do chapéu já reluzia ouro. Teles contou com um olho brilhante. Você ganha 12 libras, disse ele maravilhado e olhando Carlos com respeito. 12 libras. Essa soma espalhou-se em redor, num rumor de espanto. 12 libras. Embaixo, os amigos do Dark, agitando os chapéus, davam ainda urras. Mas uma diferença, um tédio lento, ia pesando outra vez, desconsoladamente. Os rapazes vinham-se deixar cair nas cadeiras, bocejando com ar exausto. A música, desanimada também, tocava coisas plangentes da norma. Carlos, no entanto, num degrau da tribuna, com a ideia de descobrir o Damas, sondava de binóculo o recinto das carruagens. A gente agora ia dispersando pela colina.
As senhoras tinham retomado a imobilidade melancólica no fundo das caleches, de mão no regaço. Aqui e além, um dog-cart mal arranjado dava um trote curto pela relva. Numa vitória estavam as duas espanholas do Eusébiozinho, a Concha e a Carmen, de sombrinhas escarlates, e sujeitos da mão atrás das costas pasmavam por um char à branque, a 4 atrelada à Dumont, onde entre uma família triste, uma ama de lenço de lavradeira dava de mamar a uma criança cheia de rendas. 2 garotos esganiçados passeavam bilhas de água fresca. Carlos descia da tribuna sem ter descoberto o Damaso, quando deu justamente de frente com ele, dirigindo-se para a escada, afogueado, flamante, na sua famosa sobrecasaca branca. Onde diabo tens tu estado, criatura? O Damaso agarrou pelo braço, alçou-o em bicos de pés para lhe contar ao ouvido que tinha estado do outro lado com uma gaja divina, a Josefina do Salazar, chique a valer, lindamente vestida. Parecia-lhe que tinha mulher. Ah, sardanápalo! Faz pela vida. Volta-se cá acima à tribuna, anda. Eu ainda hoje não pude cavaquear com o Wi-Fi. Mas estou furioso, sabes? Implicaram com o meu véu azul. Isto é um país de bestas. Logo troça e olha que não cresce a pele e onde mora, ó catitinha e chalaça, uma canalha. Tive de tirar o véu. Mas já resolvi. Para as outras corridas venho nu. Palavra, venho nu. Isto é uma vergonha da civilização, esta terra. Não beijo daí. Então até já. Carlos deteve-o. Escuta lá, homem, tenho que te dizer. Então essa visita aos Olivais. Nunca mais apareceste. Tínhamos combinado que fosses convidar o Castro Gomes, que viesses dar a resposta. Não vens, não mandas, o cravo à espera. Enfim, um procedimento selvagem. Damas atirou os braços ao ar. Então Carlos não sabia. Havia novidades, grandes novidades. Ele não voltara ao ramalhete como estava combinado, porque o Castro Gomes não podia ir aos Olivais. Ia partir para o Brasil. Já partira mesmo na quarta-feira. A coisa mais extraordinária. Ele chega lá para fazer o convite e Sua Excelência declara-se que sente muito, mas que parte no dia seguinte para o Rio. E já de mala feita, já alugada uma casa para a mulher, fica aqui à espera 3 meses, já há passagem no bolso. Tudo de repente feito de sábado para segunda-feira. Telhudo, aquele Castro Gomes. E lá partiu, exclamou ele, voltando-se a cumprimentar a Viscondessa de Alvim e Joaninha Vilar, que desciam das tribunas. Lá partiu e ela já está instalada. Até já antes de ontem a fui visitar, mas não estava em casa. Sabes do que é que eu tenho medo? É que ela, nestes primeiros tempos, por causa da vizinhança, como está só, não queira que eu lá vá muito. Que te parece? Talvez. E onde mora ela? Em 4 palavras, Damas explicou a instalação da Madame. Era muito engraçado. Morava no prédio dos Cruz. A mamã Cruz havia já anos alugava aquele primeiro andar mobilado. O inverno passado estivera lá o Bertoni, o tenor com a família. Casa bem arranjada, o Castro Gomes tinha tido dedo. E para mim? Muito cómodo, ali ao pé do Grêmio. Então não voltas cá acima a cavaquear com o Femiaço? Até logo. Está hoje Chico a valer a Govarinho. E está a pedir homem. Goodbye. De fronte de Carlos, a Condessa de Govarinho, ao grupo de Dona Maria, a que se viera juntar a Alvinha Joaninha Vilar, não cesava de o chamar com o olhar inquieto, tutorando o seu grande leque negro. Mas ele não obedeceu logo. Parado ao pé dos degraus da tribuna, acendendo vagamente uma cigarrete, perturbado por todas aquelas palavras do Damas que lhe deixavam numa alma um sulco luminoso. Agora que a sabia só em Lisboa, vivendo na mesma casa do Cruz, parecia-lhe que já a conhecia, sentia-se muito perto dela. Podendo assim, a todo o momento, entrar os umbrais da sua porta, pisar os degraus que ela pisava. Na sua imaginação, transluziam já possibilidades do encontro, aquela palavra trocada, coisas pequenas, pequeninas, subtis como fios, mas por onde os seus destinos começariam a prender. E imediatamente veio-lhe a tentação pueril de ir lá, logo nessa mesma tarde, nesse instante, gozar como um amigo do Cruz o direito de subir a escada dela, parar diante da porta dela e surpreender uma voz, um som de piano, um rumor qualquer da sua vida. O olhar da Condessa não o deixava. Ele aproximou-se enfim, contrariado. Ela ergueu-se logo, deixou o seu grupo e, dando alguns passos com ele pela relva, recomeçou a falar de sua ida a Santarém. Carlos, então, muito secamente, declarou toda essa intervenção insensata. Porquê? Ora, porquê? Por tudo. Pelo perigo, pelos desconfortos, pelo ridículo. Enfim, a ela, como mulher, ficava-lhe bem ter fantasias pitorescas de romance, mas a ele competia-lhe ter bom senso. Ela mordeu o beiço, com todo o sangue na face, e não havia ali bom senso. Via só frieza. Quando ela arriscava tanto, ele podia bem, por uma noite, afrontar os desconfortos da estalagem. Mas não é isso. Então que era? Tinha medo? Não havia mais perigo do que nas idas à casa da Titi.
Ninguém a podia conhecer com outra cor de cabelo, toda a sorte de véus disfarçada num grande waterproof. Chegavam de noite, entravam para o quarto, de onde não saíam mais, servidos apenas pela escocesa. No dia seguinte, no comboio da noite, ela seguia para o Porto, tudo acabava, e naquela insistência, ela era o homem, o sedutor, com a sua veemência de paixão ativa, tentando, superando-lhe o desejo, enquanto ele parecia a mulher, hesitante e assustada. E Carlos sentia isso. A sua resistência a uma noite de amor, prolongando-se assim, ameaçava ser grotesca. Ao mesmo tempo, o calor da voluptuosidade que emanava daquele seio, arfando junto dele e por ele, ia-o amolecendo lentamente. Terminou por a olhar de certo modo e, como se o desejo lhe ascendesse, enfim, de repente, à curta chama que faiscava nas pupilas delas, negras, úmidas, ávidas, prometendo mil coisas, disse, um pouco pálido: "Pois bem, perfeitamente. Amanhã à noite, na estação." Nesse momento, em redor, romperam-se exclamações de troça. Era um cavalo solitário que chegava, num galope pacato, passava a meta sem se apressar, como se descendesse uma avenida do Campo Grande numa tarde de domingo. E em redor perguntava-se que a corrida era aquela de um cavalo só, quando ao longe, como saindo da claridade loura do sol que descia sobre o rio, apareceu uma pobre pileca branca, empurrando-se, arquejando, num esforço doloroso sobre as chicotadas atarantadas de um jóquei de roxo e preto. Quando ela chegou, enfim, já o outro gentleman rider voltara da meta a passo pachorrentamente e estava conversando com os amigos encostados à corda da pista. Todo o mundo ria e a corrida do prémio Del Rey terminou assim grotescamente. Ainda havia o prémio de consolação, mas agora desaparecera todo o interesse fictício pelos cavalos. Perante a calma e radiante beleza da tarde, algumas senhoras, imitando a Alvin, tinham descido para a pesagem, cansadas da imobilidade da tribuna. Arranjavam-se mais cadeiras, aqui e além, sobre a relva pisada, formavam-se grupos alegrados por algum vestido claro ou por uma pluma viva de chapéu, e palrava-se como numa sala de inverno, fumando-se familiarmente. Em redor de Dona Maria e da Alvin, projetava-se uma grande piquenique a luz. Alencar e a Govarinho discutiam a reforma da instrução. A horrível Craban, entre outros diplomatas e moços de binóculo a tiracolo, dava do fundo grosso do Papa opiniões sobre Daudet que ela achava très agréable. E quando Carlos enfim abalou o recinto, esquecidas as corridas, tomava um tom de soirée num ar claro e fresco da colina, com um murmúrio de vozes, com um mover de leques e ao fundo a música tocando numa valsa de Strauss. Carlos, depois de procurar muito craft, encontrou num buffet com o Dark, com outros, bebendo mais champanhe. "Eu tenho de ir a Lisboa, ainda", disse-lhe ele, "e vou no Phaetonte." Abandonou-o torpemente. "Você vá para o ramalhete, como puder." "Eu o levo", gritou logo o Vargas, que tinha já a gravata toda desmanchada. "Levo-o no dog cart. Eu me encarrego dele. O craft fica por minha conta." "É necessário recibo?" "À saúde do craft inglês, cá dos meus. Urra! Urra! Hip hip urra!" Daí a pouco, a trote largo do Phaetonte, Carlos descia o chiado, dava a volta para a rua de São Francisco, ia numa perturbação deliciosa e singular, com aquela certeza de que ela estava só na casa do Cruz. O último olhar que ela lhe dera parecia ir adiante dele, chamando-o, e um despertar tumultuoso de esperanças sem nome atirava-lhe a alma para o azul. Quando parou diante do portão, alguém por dentro das janelas dela ia correndo lentamente os estores. Na rua silenciosa caía já uma sombra de crepúsculo. Atirou as rédeas ao cocheiro, atravessou o pátio, nunca viera visitar o Cruz, nunca subir esta escada, e pareceu-lhe horrorosa com os seus frios de graus de pedra, sem tapete, as paredes nuas e enxovalhadas, alvejando tristemente no começo da escuridão. No patamar do primeiro andar parou. Era ali que ela vivia. E ficou olhando, com uma devoção ingênua, para as 3 portas pintadas de azul. A do centro estava inutilizada por um branco comprido de palhinha, e na do lado direito prendia, com uma enorme bola, o cordão da campainha. De dentro não vinha um rumor, e este pesado silêncio, juntando-se ao movimento dos estores que ela vira fechar-se, parecia cercar as pessoas que ali viviam de solidão e impenetrabilidade. Uma desconsolação passou-lhe na alma. Se ela agora só, sem o marido, começasse uma vida reclusa e solitária, se ele não a tornasse mais a ver aos seus olhos. Foi subindo devagar até ao andar do Cruz, e mal sabia o que havia de dizer ao maestro para explicar aquela visita estranha, deslocada. Foi um alívio quando a criadita lhe veio dizer que o menino Vitorino tinha saído. Embaixo, Carlos tomou as rédeas e foi levando lentamente o Phaetonte até ao largo da biblioteca. Depois retrocedeu, a passo. Agora, por trás do store-banco, ia uma vaga de claridade de luz. Ele olhou-a como se olha numa estrela. Voltou ao ramalhete. Kraft, coberto de pó,
estava-se justamente apeando de um caleste de praça. Um momento ficaram ali, à porta, enquanto Kraft, procurando troco para o cocheiro, contava o final das corridas. No prémio de consolação, um dos cavaleiros tinha caído, quase ao pé da meta, sem se magoar, e por último, já à partida, o Vargas, que ia na sua terceira garrafa de champanhe, esmurrara um criado de bufete com velocidade. Assim, disse Kraft, completando o seu troco, estas corridas foram boas pelo velho princípio shakespeariano de que tudo é bom quando acaba bem. Um muro. Um murro, disse Carlos rindo. É com efeito um belo ponto final. No prestígio, o velho guarda-portão esperava descoberto com uma carta na mão para Carlos. Um criado tinha-a trazido instantes antes de Sua Excelência chegar. Era uma letra inglesa de mulher num envelope largo, lacrado com um sinete de armas. Carlos ali mesmo abriu-a e logo a primeira linha teve um movimento tão vivo, de tão bela surpresa, iluminando-se-lhe tanto o rosto, que Kraft, do lado, perguntou sorrindo. Aventura? Herança? Carlos, vermelho, meteu a carta no bolso e murmurou. Um bilhete apenas. Um doente. Era apenas um doente. Era apenas um bilhete, mas começava assim. Madame Castro Gomes apresenta os seus respeitos ao Sr. Carlos da Maia e roga-lhe o obséquio. Depois, em 2 breves palavras, pedia-lhe para ir ver na manhã seguinte, o mais cedo possível, uma pessoa de família que se achava incomodada. Bem, eu vou-me vestir, disse Kraft. Jantar às 7h30, hã? Sim, o jantar, respondeu Carlos sem saber o quê, banhado todo num sorriso como em êxtase. Correu os seus aposentos e junto da janela, sem mesmo tirar o chapéu, leu uma vez mais o bilhete, outra vez ainda, contemplando elevadamente a forma da letra, procurando voluptuosamente o perfume do papel. Era datada desse mesmo dia à tarde. Assim, quando ele passara de fronte da sua porta, já ela o escrevera, já o seu pensamento se demorara nele. Quanto mais não fosse, senão ao traçar as letras simples do seu nome. Não era ela que estava doente. Se fosse Rosa, ela não diria tão friamente uma pessoa de família. Era talvez o esplêndido preto de carapinha grisalha, talvez Miss Sara abençoada fosse ela para sempre, que queria um médico que entendesse inglês. Enfim, havia lá uma pessoa na cama, junto da qual ela mesmo o conduziria através dos corredores interiores daquela casa, que havia apenas instantes sentira tão fechada e como impenetrável para sempre. E depois, este adorado bilhete, este delicioso pedido para ir à sua casa, agora que ela o conhecia, que vira a Rosa a tirar-lhe um grande adeus, tomava uma significação profunda, perturbadora. Se ela não quisesse compreender, nem aceitar o distante amor que os seus olhos lhe tinham oferecido claramente, o mais luminosamente que tinham podido, nestes fugitivos instantes que se tinham cruzado com os dela, então poderia ter mandado chamar outro médico, um clínico qualquer, um estranho. Mas não! O seu olhar respondera ao dele, e ela abria-lhe a sua porta. E o que sentia a esta ideia era uma gratidão inefável, um impulso tumultuoso de todo o seu ser, a cair-lhe aos pés, ficar-lhe beijando a orla do vestido, devotamente e eternamente, sem querer mais nada, sem pedir mais nada. Quando Kraft dali a pouco desceu, de casaca, fresco, alvo, engomado, correto, achou Carlos ainda com toda a poeira da estrada, de chapéu na cabeça, passeando o quarto, nesta agitação radiante. Você está a faiscar, homem, disse Kraft, pairando diante dele, com as mãos nos bolsos e contemplando um instante do alto o seu resplandecente colarinho. Você flameja. Você parece que tem uma auréola na nuca. Você sucedeu-lhe o que quer que seja de muito bom. Carlos espreguiçou-se, sorrindo. Depois olhou para Kraft um momento e em silêncio encolheu os ombros e murmurou. Agente Kraft, nunca sabe se o que lhe sucede é, em definitivo, bom ou mau. Ordinariamente é mau, disse-lhe o outro friamente, aproximando-se do espelho, a retocar com mais correção o nó da gravata branca. Fim de capítulo.